boa tarde. Já estamos no clima da maior festa popular do país. A Justiça e o Ministério Público nos estados montaram estratégias para o período de carnaval, como plantões de atendimento ao público e a divulgação de informações importantes ao cidadão. É o caso, por exemplo, das regras para crianças e adolescentes que vão pular carnaval ou até mesmo viajar. Eu sou Rafaela Vivas e esse é um dos destaques do dia. Agora vamos aos demais. Suposta tentativa de golpe de Estado. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e outros 3 presos vão passar hoje por audiência de custódia. E ainda, ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, vota para tornar réus 7 oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal. Felipe Martins, ex-assessor especial de Bolsonaro, Marcelo Câmara, coronel do Exército, Rafael Martins, major das Forças Especiais do Exército e Valdemar Costa Neto, presidente do PL, vão passar hoje à tarde por audiência de custódia. Eles foram presos na operação da Polícia Federal, realizada nesta quinta-feira, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. A operação investiga tentativa de golpe de Estado. Mais de 30 pessoas são investigadas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro, ministros e assessores do governo passado. Diante de inúmeras publicações jornalísticas com a divulgação parcial e editada de trechos da reunião ocorrida em 5 de julho de 2022 entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus ministros, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tornou pública a íntegra do material, que pode ser baixado no site stf.jus.br. E também nesta sexta, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, ele votou para tornar réus 7 oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal. Eles são acusados de omissão nos atos golpistas de 8 de janeiro. Anderson Arcoverde tem as informações. Os 7 oficiais foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Segundo as investigações, eles sabiam do risco de invasão dos prédios dos 3 poderes e não agiram para evitar os ataques. Foram denunciados o comandante-geral da Polícia Militar, Fábio Augusto Vieira, o subcomandante-geral, Clepter Gonçalves, os coronéis Jorge Naime, Paulo José Ferreira e Marcelo Casimiro Vasconcelos, o major Flávio Silvestre Alencar e o tenente Rafael Pereira Martins. A Procuradoria-Geral da República apresentou troca de mensagens entre os oficiais antes e durante os atos. As conversas mostram que policiais infiltrados no acampamento dos golpistas forneceram informações sobre os riscos de ataque e, mesmo assim, nenhuma providência foi tomada. Pelo contrário, a atuação da PM foi retardada e linhas de contenção foram retiradas. O ministro Alexandre de Moraes disse no voto que o contexto extraído da investigação evidencia que os oficiais se omitiram propositalmente e aderiram às intenções golpistas no atentado contra os 3 poderes da República e contra o regime democrático. Os militares são acusados de 6 crimes: omissão, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado e violação dos deveres funcionais. As denúncias começaram a ser analisadas hoje pela primeira turma do STF, em plenário virtual, e os ministros poderão apresentar o voto até o dia 20 de fevereiro. Na sessão dessa quinta-feira, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal entendeu que é necessário apresentar motivo para a demissão sem justa causa de empregados públicos. Como a decisão servirá de parâmetro para processos semelhantes em análise nas instâncias inferiores, ainda falta ao plenário definir a tese sobre a questão. Marta Ferreira acompanhou o julgamento e traz agora os detalhes. O voto que prevaleceu foi do presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso. Para ele, as estatais precisam apresentar as razões da dispensa. A necessidade de motivar as demissões não se confunde com as razões da justa causa da lei trabalhista, que segue condições específicas.
a mera exigência de motivação do ato de dispensa dos empregados não iguala o seu regime jurídico àquele incidente sobre os servidores públicos efetivos, que gozam da garantia de estabilidade. Portanto, o direito que cabe aos empregados públicos dispensados sem justa causa, o direito que eles têm de levantar o fundo de garantia, a meu ver, não afasta a necessidade de uma mínima motivação no caso de dispensa. Portanto, prezados colegas, eu estou propondo como tese aqui a seguinte: as empresas públicas e as sociedades de economia mista têm o dever de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados admitidos por concurso público. Tal motivação pode consistir em qualquer fundamento razoável, não se exigindo que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista. Diferente do voto do relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. Ele negou o pedido feito pelo grupo de ex-funcionários, sendo acompanhado pelos ministros Nunes Marques e Gilmar Mendes. Moraes destacou que, apesar de a contratação em companhias públicas do tipo ser feita por meio de concurso público, a Constituição Federal não estabelece que a demissão deve ser justificada. Moraes destacou que as empresas públicas e as sociedades de economia mista estão sujeitas ao mesmo regime jurídico que as empresas privadas. Também considerou que o entendimento garante a aplicação do princípio da eficiência e evita a ampliação da judicialização. Nós não podemos confundir porta de entrada com porta de saída. O que deve ser interpretado é a Constituição, ao passar a exigir o concurso público para as empresas públicas, as sociedades de economia, as mistas, ao estender essa regra tradicional para os servidores efetivos, automaticamente ela também estendeu a necessidade, pelo menos, de dispensa motivada, e já adianto, presidente, que eu entendo que não. Empregados públicos são aqueles que atuam em empresas públicas e sociedades de economia mista, como Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Eles são aprovados por meio de concurso público, porém respondem às regras estabelecidas pela consolidação das leis do trabalho. A discussão chegou ao Supremo porque um grupo de ex-funcionários do Banco do Brasil, que foi demitido meses depois de admissão por concurso em 1997, entrou com um processo na Justiça Trabalhista na tentativa de readmissão. O Tribunal Superior do Trabalho negou o pedido por entender que empresas públicas se sujeitam ao regime jurídico das empresas privadas. O julgamento ainda será concluído em uma outra data, porque os ministros vão detalhar uma tese para o caso, que servirá de guia para processos semelhantes em instâncias inferiores. O Superior Tribunal Militar declarou um coronel da Reserva do Exército indigno do oficialato e decretou a perda do posto de sua patente. Antes, o militar já tinha sido condenado a mais de 6 anos de prisão no STM por receber propina para facilitar a importação de um fuzil. O julgamento da ação declaratória de indignidade para o oficialato é um julgamento ético proposto pelo Procurador-Geral da Justiça Militar quando o oficial é condenado a crimes com penas superiores a 2 anos de reclusão, com trânsito em julgado, ou seja, não se pode, quando não se pode, mais recorrer da decisão. A seguir, vamos conferir as iniciativas da Justiça e do Ministério Público nos estados para garantir segurança durante a folia. Essas e outras informações ao longo do Jornal da Justiça. Fique com a gente, voltamos já. Tribunais de Justiça nos estados preparam várias estratégias para o período de carnaval, que vão desde o monitoramento de blocos a plantões de atendimento ao público e divulgação de informações importantes ao cidadão. No Paraná, o Tribunal de Justiça vai realizar um mutirão de atendimento em regiões que recebem as maiores festas. A repórter Marília Silling traz para a gente as informações.
Essa já é a 26ª edição da Operação Litoral, que acontece todos os anos no período de Ano Novo e também no Carnaval. Entre os dias 9 e 16 de fevereiro, uma equipe do Tribunal de Justiça do Paraná estará na região do litoral, que recebe uma grande movimentação de pessoas nessa época do ano. O atendimento é feito principalmente com crimes de menor potencial ofensivo, que são atendidos pelos juizados especiais criminais. Um grande destaque dessa edição é a van da Justiça itinerante, que passa pela orla, nas praias, levando informação e também prestando atendimento de pequenas situações por meio da mediação e da conciliação que acontecem ali mesmo dentro do veículo. O segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, que é o coordenador da Operação Litoral, desembargador Fernando Antônio Prazeres, explica um pouco mais sobre esse atendimento. Todos que estão na van, eles são pré-capacitados, né? Fizeram o curso de mediação e conseguem prestar esse serviço, né? Não raro nós conseguimos resolver conflitos, notadamente familiares, né? Com técnicas adequadas de mediação, se resolve ali em 1, 2, 3 sessões, lógico, desde que as partes concordem em participar, né? Elas participam naquele ambiente mesmo, né? Algumas vezes pode-se levar ao fórum, mas de regras as reuniões ocorrem ali naquele ambiente mesmo, na rua. As pessoas são convidadas a conversar e, através de técnicas adequadas de mediação, acaba solucionando o conflito sem que necessariamente tenha que vir esse conflito para o Poder Judiciário. A ideia é essa mesmo, é de aproximar o sistema de justiça da população, desburocratizar o atendimento e facilitar o acesso das pessoas ao sistema de justiça. O Ministério Público do Distrito Federal lançou a campanha Pedir para Parar, Parou, contra a importunação sexual e violência contra as mulheres durante a folia aqui no DF. A repórter Carolina Chaves conta que a fiscalização do Ministério Público já começa hoje à noite. O material do Ministério Público mostra comportamentos comuns num carnaval, mas que não serão aceitos e considerados violência contra a mulher. Depois do não, tudo é importunação. O promotor de justiça do MP-DFT, Leonardo Otreira, faz o alerta de como curtir o carnaval com limites. Se ela disser não, é não. E esse não nem precisa ser verbal. Quando ela desvia o olhar, tenta se afastar do toque, tudo isso é um sinal de que ela não tem interesse. A mulher não faz isso para provocar e nem para se fazer de difícil. Afinal, ela está na festa para se divertir e não é obrigada a satisfazer desejos de ninguém. A campanha ainda faz um alerta de quem presencia uma violência contra mulheres e não ajuda, também contribui para a violência. O conteúdo com cards e vídeos começou a ser circulado nas redes sociais e o material educativo será distribuído nos eventos carnavalescos do DF. A promotora de justiça, Mariana Nunes, explica que, além de todo o material que será distribuído nos blocos, o Ministério Público já se antecipou e orientou os blocos de carnaval para ficarem atentos. Uma carta para os blocos de carnaval, para que eles já se antecipem a esses protocolos protetivos da mulher e que adote providências no curso da folia para proteger as mulheres. Então, nós solicitamos que esses blocos divulguem nos carros de som as mensagens e também solicitamos, né, para esses dirigentes dos blocos, para os organizadores dos blocos, que prestem atenção quando uma mulher estiver sendo vítima de violência, para que ela seja acolhida. O monitoramento pelo Ministério Público começa hoje à noite e vai até o fim do feriado. Além de fiscalizar as condições de segurança, a ordem pública, os limites de limpeza urbana e dos ruídos, as equipes do MP-DFT também vão acompanhar a segurança das mulheres nos blocos e estarão em contato direto com a Força de Segurança Pública para compartilhar informações e agir rapidamente em caso de violência. Durante o carnaval, a ouvidoria da mulher estará de plantão e poderá ser acionada pelo WhatsApp ou pelo número 127. A ligação é gratuita. Então já sabe, né? Se a mulher pedir para parar, parou. E para o folião que pretende aproveitar ao máximo o feriado, algumas atitudes podem ajudar, principalmente em relação à segurança. Confira na reportagem de Laura Meirelles alguns cuidados para não cair nos golpes do carnaval.
O capitão Marques faz parte da Coordenadoria Militar do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e separou dicas muito importantes para você que vai pular carnaval. A primeira delas é sobre a segurança no trânsito, seja na estrada ou na cidade. É importante sempre verificar as condições veiculares antes de pegar a estrada, né? Verificar se o veículo está com as revisões em dia, se os documentos do veículo e do condutor também estão em dias. Né? Lembrar de utilizar o cinto de segurança, lembrar principalmente que, se beber, não dirigir e, se preferir, utilizar aplicativos de transporte ou mesmo transporte público para deslocar para esses locais. Você também precisa estar atento aos golpes das maquininhas de cartão. Nada de entregar para quem você não conhece ou inserir em máquinas que não possuem visor. Também é recomendado diminuir temporariamente o limite nos aplicativos de banco para evitar surpresas desagradáveis. Outra coisa que é muito visada pelos criminosos é o aparelho celular. É na hora em que você está fazendo fotos ou vídeos que eles se aproveitam para realizar o furto. Se for utilizar o celular para fazer esse tipo de ação, como tirar fotos ou filmagens, observar, pedir para um amigo ficar próximo, né, não ficar sozinho em algum local. E principalmente também não ficar em locais ermos, que estejam com pouca movimentação de pessoas. Utilizar sempre aqueles locais que estejam ali com aglomeração, que estejam sempre próximos de amigos, evitar andar sozinho por esses locais. Mas se você não conseguir evitar o roubo ou furto do aparelho, o governo federal disponibilizou um aplicativo chamado Celular Seguro, que bloqueia o telefone e não deixa ninguém acessar os dados e aplicativos bancários. Muitas pessoas não sabem, por exemplo, o que é o e-mail do celular, como que eu faço para registrar boletim de ocorrência. Então, assim, é um caminho que facilita, até porque como nós estamos com o celular dia a dia, né, tem um aplicativo ali que vai nos facilitar, vai facilitar a pessoa que foi ali vítima dessa subtração, dela estar, de certa forma, tendo um prejuízo menor em relação àquele fato. A seguir, as regras para crianças e adolescentes que vão curtir o carnaval e viajar. Os detalhes em instantes, voltamos já já. Como o carnaval é uma das festas do ano que mais movimenta o turismo no país, a quantidade de crianças e adolescentes em aeroportos e rodoviárias com destino a outras cidades aumenta. Para os responsáveis, esse é um período de cuidado extra com a documentação dos filhos. A falta de qualquer documento pode impedir o embarque. Confira na reportagem de Evne Araújo. Daniel e a filha Luna estão indo passar o carnaval no Recife. A dupla viaja bastante sozinha. Sem a presença da mãe da menina, Daniel está sempre atento aos documentos que precisa ter para garantir uma viagem segura e sem imprevistos. Para viajar com Luna, a gente só precisa sempre o pai ou a mãe, no caso, com a certidão de nascimento provando e um documento oficial com foto mostrando que eu sou o pai, né? E é possível também que outros familiares viajem, mas aí, no caso, precisa solicitar um requerimento para que ela possa viajar sozinha, assim como você pode mandar a criança viajar sozinha, né? Mas precisa dessa autorização. De hoje até quarta-feira de cinzas, os 14 aeroportos operados pela Infraero esperam receber 118 mil passageiros nos embarques e desembarques. Para dar conta do movimento dos turistas que planejam curtir a folia em outro estado, as empresas aéreas ampliaram em mais de 1.000 o número de voos domésticos para este feriado. Recife, Salvador e Rio de Janeiro foram os destinos mais procurados pelos passageiros, segundo o Ministério do Turismo. Não poderia ser diferente, afinal, é carnaval. Mas muitas famílias também estão aproveitando para dar uma esticadinha e optaram pelas viagens internacionais. Rúbia, o esposo e as filhas vão passar 10 dias nos Estados Unidos. A primeira viagem das meninas para fora do país. Por isso, ela precisou redobrar o cuidado para que tudo ocorresse bem na hora do embarque. A primeira providência foi fazer esse pedido e retirada do passaporte, que foi muito rápido pela Polícia Federal. E depois o visto, porque no caso, como a gente está indo para os Estados Unidos, então há essa exigência. Nós já tínhamos visto, conosco só bastou a renovação e como elas são menores, então ficou mais fácil fazer
o visto, né? A concessão do visto. Júlia está ansiosa para os dias em Miami. Como, na idade dela, a responsabilidade da burocracia fica com os pais, a pequena pôde se preocupar só com a curtição e com as compras. Eu tô querendo comprar várias coisas lá e me divertir muito. Tem criançada que vai viajar e a criançada também vai se divertir muito nos bloquinhos de carnaval, né? E a gente vai acompanhar agora, vai ver que tem regras específicas também durante a folia. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça a supervisora da Seção de Apuração e Proteção da Primeira Vara da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios, Carmelita Cardoso. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Rafael. Bom, nós acompanhamos na reportagem da Evelyn, né? Tem muita criançada que vai viajar com os pais, algumas vão desacompanhadas, mostramos algumas regras gerais e nos blocos de carnaval também tem todo um cuidado que os pais devem tomar, né? Vamos começar pelos blocos, depois a gente faz mais um alerta também para a criançada que vai viajar, doutora? Vamos. Todos os eventos, né? Ou melhor, em todas as situações, a regra básica é as crianças e os adolescentes documentados. Documento oficial, de preferência com foto, né? E aí, eu penso também que os pais que vão levar as crianças para aquela festa de carnaval, que às vezes não é um ambiente muito adequado para a criança, tem venda de bebida alcoólica, os pais têm que ficar atentos a essa questão também, ou acompanhados dos pais, a entrada, enfim, os pais não terão nenhuma dor de cabeça em relação a isso? As matinês e os bloquinhos infantis, com horário até às 20 horas, não pode ter nenhum tipo de bebida alcoólica, nem cartaz, nada que induza, e desacompanhados, até adolescentes, né, de 12 anos, desacompanhados. Criança, qualquer lugar, vai estar com o pai e a mãe, né? No caso dos eventos, após as 20 horas, pela portaria 001 da infância, de 2017, adolescentes maiores de 16 anos. Entendi. Abaixo disso, acompanhados. Pai, mãe, o responsável legal, tutor, guardião. Então, pode ir para a festa de madrugada, o pai estando junto, não tem problema? Pode. Depende. Não, pode. Pode. Estando acompanhado, não tem horário. Agora, desacompanhado, aí tem um alvará, que é expedido pela Vara da Infância, onde o juiz, pelo artigo 149 do ECA, ele analisa várias situações para depois decidir pela faixa etária. E aí, se for verificada a venda de bebida alcoólica, por exemplo, né, em alguma matinê ou algum lugar, enfim, que não tem a liberação, ou um evento voltado para crianças e adolescentes, esse local pode ser penalizado, né? Sim. É feita a fiscalização através dos agentes de proteção, né, credenciados pelo juiz, e essa pessoa é autuada. É um processo administrativo. Doutora, tem muitos casos também de desaparecimento de crianças, né? As crianças se perdem dos pais, então acho que uma dica boa é colocar uma pulseira, identificação da criança, além do documento que a senhora bem ressaltou, né? Exatamente. Tem algumas dicas nesse sentido. E no caso do evento estar ali acontecendo e numa situação dessa, né, de criança perdida, um agente de proteção está fiscalizando, ela também pode buscá-lo e solicitar ajuda. Maravilha. Agora vamos voltar para a questão das viagens, né? Muitos pais não se atentam, né, àqueles detalhes de documentação, ainda mais quando a criança vai para o exterior ou vai para a casa da avó, de um tio, desacompanhada. Quais são as principais medidas e a documentação exigida numa viagem, por exemplo? A viagem nacional, acima de 16 anos, basta portar um documento oficial com foto. Pode sozinho? Pode. É artigo 83 do ECA. Desacompanhado ou na companhia de terceiros, aí o pai ou a mãe tem que autorizar, nacional. O documento é o documento do pai, da criança ou adolescente até 16 anos que vai viajar, aí procura um dos postos da Vara da Infância, que a gente tem a sede, os postos do aeroporto e da rodoviária. Ou pode fazer também num cartório extrajudicial. Mas o ideal é fazer com antecedência, né? Porque tem muitos pais que procuram ali no dia do embarque. Não é recomendável. Não é recomendável. E geralmente é um transtorno
E vira até uma questão de... uma relação de consumidor, porque aí fica entre a empresa e ele, né? Porque se a pessoa perdeu o voo, né, doutora? Agora, o seguinte, mesmo no carnaval, o plantão vai funcionar, né? Ou seja, nos aeroportos, que a senhora deu a dica aqui, o pai pode procurar o juizado nos aeroportos. Os postos da Vara da Infância, desculpa. Pode ficar à vontade. Os postos da Vara da Infância, tanto aeroporto e rodoviária, eles funcionam direto, final de semana, feriado. Eles têm um horário que é um pouquinho diferente, justamente para ajudar aos pais, né? O da rodoviária é de 8 às 20 e o do aeroporto é de 7 às 19. Olha aí, um horário estendido, né? Mas fica a dica. Procure com antecedência para não ter dor de cabeça e não perder o voo, né, Carmelita? Isso, exatamente. Muito obrigada pela sua participação, pela sua vinda até aqui o estúdio da TV Justiça no Supremo Tribunal Federal. Boa tarde e bom carnaval para a senhora. Obrigada, e a gente agradece. Ajuda muito. Muito obrigada a você também que acompanhou mais uma edição do Jornal da Justiça. Excelente carnaval para vocês. Mas lembrando que segunda-feira temos jornal, estarei aqui. Eu espero vocês. Ótimo fim de semana. Tchau, tchau.